Meus caros, na aula passada nós montamos esse circuito aqui, né, de uma forma um pouco complexa, um pouco complicada, e agora eu vou ensinar uma maneira mais simples e até mesmo mais prática e dar outras dicas sobre o protoboard, né? Então, vamos lá, deixa eu deixar o circuito aqui mais ou menos à vista para a gente vê-lo. Aqui então, eu vou pegar o meu resistor R1 e eu vou ligar ele daqui até aqui, dessa fileira até essa fileira, esse ponto até esse ponto. E o R2 em série, né? Então ele vai ser ligado no mesmo ponto, na mesma fileira, até o próximo. Então, vem aqui na mesma fileira, até um ponto qualquer aqui, vou definir como sendo esse. Então tá aqui, R1, R2. Muito bem. O R3 ele vai ser ligado um terminal dele no mesmo ponto que o R1, né? Então eu vou pegar o R3 e vou ligar aqui no mesmo ponto que o R1. Ok? Aqui está o R3 na mesma coluna. Porém ele não vai interligado do outro lado junto, né? Ele vai ser ligado num outro ponto e eu vou definir esse ponto aqui como sendo aqui embaixo, olha só. Como sendo aqui essa fileira aqui. Vai ser esse ponto aqui do R3, e o R4 vai desse mesmo ponto, dessa mesma fileira, até o final, que é onde aqui ele encontra com o R2. Então, o R4 vai vir desse ponto aqui também, dessa fileira, onde está o R3, até o final do R2, que é aqui o final do R2. Até esse ponto, ele vai subir aqui de volta. Né? Vai subir aqui de volta e vai encontrar aqui o R2 de novo. Então, está aqui, ó. Olha só, R1, R2, R1, R2, R3, R4, R3, R4. Posso até mostrar assim, fica quase na mesma sequência do circuito. E o R5 vai desse ponto em que o R1 e o R2 se encontram, que é essa fileira aqui, até esse ponto que é onde o R3 e o R4 se encontram, que é essa fileira aqui embaixo. Então, eu posso pegar o meu R5 e ligar ele dessa fileira aqui, até a fileira de baixo. Aí, ficou mais simples a montagem, mais fácil de enxergar o circuito e até mais parecido com o desenho, tá? Mas não vamos parar por aí, né? Não vamos parar por aí. Eu vou mostrar uma outra forma também muito simples de montar esse circuito e acho que vocês vão gostar ainda mais, que é usando fios, fica muito mais simples montar os circuitos. Eu não preciso montar no protoboard somente usando os componentes. Eu posso usar dos fios para fazer as ligações, né? Então é o caso aqui, olha só. Aqui eu já tenho o resistor R1 e o R2. Mantive normalmente, né? O meu resistor R3, nós sabemos que ele tem que ser conectado aqui junto com o R1, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar o R3 e eu vou ligar em outro ponto do circuito. Eu vou ligar ele aqui na parte de baixo. Vou ligar ele aqui na fileira aqui embaixo, uma fileira aqui embaixo, até essa outra fileira aqui. Ok? Ah, mas Gabriel, o R3, o primeiro terminal dele não tinha que estar ligado no primeiro do R1? Tinha. Esse terminal com esse, eles têm que estar ligados juntos na mesma coluna, mas eles não estão na mesma coluna. Um está na parte de cima, outro está na parte de baixo. Então, como é que eu faço? Eu uso um fio para interligar as duas colunas. Então, se eu pegar um fio, ligar nessa coluna aqui e ligar também lá na coluna de baixo, o que é que eu fiz? Eu, na verdade, liguei o R1 e o R3 juntos, né? Eu interliguei um fio da coluna de cima, vou até deixar mais separado aqui para vocês verem melhor, né? Aqui da coluna de cima até a mesma coluna aqui do R3, né? Então, quando eu fiz isso, quando eu fiz esse jumper que a gente viu, né? Automaticamente, tanto a coluna de cima quanto a de baixo estão interligadas, de maneira que a coluna de cima e a de baixo elas passam a ser o mesmo ponto, né? Então, assim fica muito mais simples, tá? A mesma coisa, olha só, o R3 e o R4 eles são ligados no mesmo ponto aqui no meio. Então, vou pegar aqui o R3, o R4, vou ligar nessa mesma coluna, né? Vou até ligar aqui mais para baixo, mesma coluna do R3 e vai até um ponto
aqui que é o final do R4, que é aqui o ponto de baixo. Então, R4 vai entre esses dois pontos, que são essas duas fileiras aqui. O R4, ele tem que, o segundo terminal dele, o final do R4, não tem que voltar com o final do R2. Então, essa fileira tinha que estar interligada com essa, né? Eu posso pegar o resistor e ligar lá, na mesma coluna, ou eu posso usar um fio para ligar as duas colunas, para ligar as duas fileiras. Pronto. Aí, olha só como é simples, né? R1, R2, R3, R4. E faltou só o R5, que vai vir do ponto em que o R1 encontra o R2, que é essa fileira, até o ponto em que o R3 encontra o R4, que é essa fileira aqui embaixo. Então, ficaria dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Aqui. Para cá. Pronto. Tá aí montadinho o nosso circuito. Então, os fios, eles podem ajudar muito a gente a organizar melhor os nossos circuitos, a deixar ele com uma aparência mais fácil de se ler, de se entender o que está acontecendo. Comparem, por exemplo, esse circuito aqui que eu montei com o primeiro que eu montei desse mesmo circuito, vocês vão ver que esse aqui está muito mais fácil de entender, né? Você bate o olho e você já vê que esse jumper, esse fio, está interligando essas colunas, quer dizer que o começo desse resistor está interligado com o começo desse, né? Assim como esse jumper aqui está interligando o R2 e o R4, e o meio dos das duas ligações está sendo interligado por um quinto resistor, que é o R5. Então fica muito mais simples. Tá? Então, às vezes, você usar os cabos, não precisa ser esses cabos chiques como esse aqui, pode ser um cabo que você desencapou, né? Um fiozinho fino, daqueles que você, por exemplo, pega de um cabo de rede, né? E fazer as conexões da mesma forma, da mesma maneira. Tá? Por fim, né? Aconselho que vocês fortemente usem os fios para facilitar as ligações de vocês. Há casos em que não tem jeito, a gente tem que usar os fios, né? A complexidade do circuito é maior. Para a gente finalizar, então, duas coisas. Primeiro, aqui eu tenho um transistor, e o transistor, eu só tenho que lembrar vocês que eu nunca vou ligar ele assim, tá? Porque, como vocês sabem, eu nunca vou ligar um componente dessa forma, todo ele na mesma fileira, porque senão ele estaria totalmente em curto. Eu sempre vou ligar o componente em fileiras separadas, tá? Então, o transistor, o jeito certo de ligar ele é assim, cada terminal em uma fileira diferente, ok? E agora prometo, para finalizar mesmo, aqui eu tenho um CI de um circuito integrado, né? uma porta lógica. E como é que eu ligo o CI? Eu não posso ligar ele assim também, pessoal. Não posso ligar ele desse jeito, porque aí o pino, se vocês olharem aqui, o último pino dele está em curto com o primeiro, né? Assim como o penúltimo pino, que é esse aqui, está em curto com o segundo pino. O antepenúltimo pino está em curto com o terceiro, porque está ligado todos na mesma coluna, né? Então, não posso fazer isso. Da mesma forma, eu não vou ligar ele assim, né? Até porque nem cabe, e eu nem poderia também, porque aí eu estaria fechando curto com os terminais, né? Se eu ligasse ele assim, por exemplo, vamos ver se eu consigo. Só para vocês verem como é errado ligar dessa forma. Nem está sendo possível ligar. Mas eu não poderia ligar ele assim, porque aí o pino 1 estaria em curto com o pino 2, com o pino 3, com o pino 4, porque por dentro tem a trilha. Então o jeito certo de eu ligar um CI no protoboard é usar essa parte aqui do meio. Essa parte do meio, um dos propósitos dela, além de separar a parte de cima da parte de baixo, é encaixar o CI. E tem o espaço certinho para eu encaixar o CI entre a parte de cima e a parte de baixo, olha só. E aí ninguém fica em curto com ninguém. A parte de cima fica lá cada um numa coluna, cada pino numa fileira diferente. A parte de baixo também, cada pino fica numa fileira diferente e ninguém entra em curto com ninguém. Então o jeito certo de eu ligar um CI é dessa forma, tá? Usando o meio do protoboard. Lembrando sempre que quando se trata de CI, o chanfro, que é essa marca aqui, tem que ficar sempre para a esquerda. E aí eu conto da seguinte forma. O primeiro pino aqui é o pino 1, depois o 2, o 3, o 4, 5, o 6, o 7. Depois sobe e continua aqui, 8. Não vai para lá não, continua daqui de cima. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? Então,
Sempre que eu for ligar um CI, não esquecer do chanfro ficar do lado esquerdo. Ok? Então, o CI também sempre no meio do protoboard. Para, então, você montar o circuito corretamente. Lembrando também, né, uma coisa que eu não comentei nas aulas, essa parte de cima do protoboard, ela também é toda interligada, mas na horizontal, né? Então, eu tenho aqui, tanto a parte de cima quanto a de baixo, as trilhas internas, elas estão interligadas assim, ó, na horizontal. Né? Então, todos esses furos aqui são, na verdade, o mesmo ponto, assim como aqui embaixo. Então, eu tenho 4 fileiras aqui na horizontal, 2 em cima, 2 embaixo, em que as trilhas internas do protoboard são na horizontal. E nós usamos ela para ligar a alimentação, né? Porque a alimentação ela vai se espalhar por todo o circuito. Então, normalmente, quando a gente liga uma fonte no nosso circuito, uma bateria, a gente puxa e liga ela aqui, normalmente positivo em cima, o negativo embaixo, ou nesse caso aqui ele tem o espaço positivo e negativo, tanto em cima quanto embaixo. Então aí sempre que eu quiser puxar, por exemplo, imaginem que aqui nesse fio esteja vindo positivo, né, da bateria da minha fonte. Está chegando positivo aqui e aqui nessa segunda fileira de cima está chegando o negativo da bateria, então está vindo a bateria. Se eu quiser ligar o positivo em algum ponto do circuito, basta eu usar um fio. E eu sei que como eu liguei o positivo aqui no início e toda essa fileira está interligada na horizontal, eu posso puxar o positivo de qualquer ponto, por exemplo, daqui, e ligar ele no meu circuito. Automaticamente o positivo que estava nessa coluna aqui de cima, nessa linha aqui de cima, melhor dizendo, né, ele vai vir parar para cá. Então, por exemplo, se eu quiser alimentar esse CI com positivo, basta eu puxar daqui e ligar no pino 14, que normalmente é o positivo das portas lógicas. Ok? E o negativo das portas lógicas normalmente é o pino 7. Então, esse aqui é o negativo das portas lógicas. Eu ligaria ele na fileira aqui, na segunda fileira, na segunda coluna. Então, a alimentação que está entrando por esses fios aqui, ela se espalha na horizontal por todo o protoboard. Então, esses pinos, essa fileira aqui de cima, a primeira e a última, que são separadas, as trilhas são todas na horizontal e normalmente se usa para alimentação, embora eu possa usar também para auxiliar na ligação do circuito. Ok? Então, é isso, gente. Muito obrigado a todos por acompanhar essas séries de videoaulas sobre protoboard. Qualquer dúvida, não esqueçam de nos inscrever, de colocar mais um aí no nosso canal do YouTube para ajudar na divulgação do vídeo. Qualquer dúvida, tem o site gvensino.com.br e lá tem o fórum onde você poderá entrar em contato conosco e tirar suas dúvidas. Muito obrigado e valeu, falou!